Gente, continuando nosso estudo, continuando nossa sequência de Atos, no capítulo 5, nós temos aqui alguns princípios, alguns textos que a gente pode dividir em sinais, maravilhas e a perseguição da igreja. Começando com Ananias e Safira, no capítulo 5, do verso 1 ao verso 11, um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso, também sua mulher, o restante, o levou e colocou aos pés dos apóstolos. No verso 3, então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia e depois de vendido o dinheiro não estava em seu poder. O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus. Vamos lembrar que no capítulo 1, 2, 3 e 4 começa o mover da igreja primitiva. E aqui eu tenho algumas considerações sobre essa primeira parte do texto, que ela seria uma parte de sinais, não só sinais, vamos dizer, de milagres e curas, mas o sinal de que Deus estava no controle e que Deus estava na soberania desse avivamento. Então aqui, se a gente for fazer algumas considerações nesse texto, quando Ananias ouve isso, então ele é fulminado por Deus. Vamos entender esse fulminado. Aqui havia um mover, e o mover requer santidade. Eu já vivi alguns moveres na minha vida, não como esse, claro, não dessa grandeza, mas eu sempre percebia que o mover gerava três coisas: muita santidade, um desejo das pessoas ganhar outras pessoas, serem usadas pelo Espírito Santo, mas também havia uma proteção de Deus para o mover, para a santidade. Nesse momento aqui, se nós formos ver a essência desse texto, quando Ananias ouviu isso e morreu, houve um grande temor se apodera das pessoas. Então aqui é um lance que eu quero refletir com você. Havia uma proteção do mover, e a proteção do mover foi o temor que as pessoas tiveram nesse momento, em um momento onde havia uma manifestação sobrenatural de Deus. Aqui havia uma aliança entre as pessoas, de tudo era de todos, havia aquela, como nós vimos nos outros capítulos, agregaram tanta gente. Então, o homem sempre um homem de Deus tem três minas: poder, dinheiro e o sexo. O dinheiro era uma tentação e sempre vai ser uma tentação. Há alguns momentos, quando Deus fala de dinheiro, quando a Bíblia fala de dinheiro, ali o original é mamon, é um deus pagão. Então é isso que nós temos que ter cuidado nesses dias. Deus estava protegendo o mover, e ali se apodera um grande temor, para que as pessoas entendessem que o Espírito é santo e estava santificando o povo. Depois, ali no verso 17, no verso 12, há uma explosão de sinais e maravilhas. Eu começo a falar sobre, então, sinais e maravilhas aqui. No verso 12, as pessoas são curadas e os espíritos as pessoas são libertas. E algo fantástico aqui no verso de 15, era tão sobrenatural a manifestação de Deus, que no verso 15 diz que a própria sombra de Pedro curava. Então, há uma explosão de sinais. Deus faz esses sinais aparecerem para que as pessoas se acheguem. Mas aí acontece um outro fato, né? Começa então a perseguição. E ali é o grande discurso de Gamaliel. Lembrando que daqui a pouco nós vamos chegar em Saulo, na conversão de Saulo, que foi educado aos pés de Gamaliel. E Gamaliel fala o seguinte, lá no verso 18, portanto, neste caso eu aconselho, deixe esses homens em paz e soltem-os. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedir. Então ali um sábio, um opositor, né?
ele fala, olha, se isso é de Deus, isso vai continuar. E porque Pedro tinha falado o seguinte, o importante não é obedecer vocês que estão nos perseguindo. Lá no verso 29 ele fala, o importante é obedecer aos homens. Eu quero fazer 3 considerações a partir do verso 12 ao verso 42. A primeira consideração, o poder divino continua a operar por meio dos apóstolos. A segunda, a obediência a Deus expõe o crente a uma perseguição por parte da autoridade humana. E a terceiro princípio, a intervenção angelical ilustra o controle de Deus sobre uma situação que parece colocar seus planos em perigo. Aqueles que se opõem à igreja estão em rota de colisão com Deus. Eles foram presos, né? E então, eles ali naquele momento, eles são libertos de uma forma sobrenatural. Então, eles são levados ao Sinédrio, e aí Gamaliel fala isso. Então, eu quero só agora, estou batendo um papo com você, vamos agora ser mais didático aqui no capítulo 5. Capítulo 5 começa com uma manifestação sobrenatural de Deus, lá do verso 1 ao 12, e aí essa manifestação natural vem ali sobre Ananias e Safira e gera um temor. Com o temor as pessoas vão se chegando, pessoas são libertas, pessoas são curadas, e ali no verso 17 começa uma perseguição, e eles são presos, mas no verso 19 um anjo os liberta. Então há uma intervenção angelical, né? Divina do Senhor. E Gamaliel faz o discurso dele, que termina ali no verso 38 e 39, falando o seguinte: como Pedro tinha falado que era importante obedecer, é mais importante obedecer a Deus e não a homens, mesmo que venha perseguição na sua vida, você precisa obedecer a Deus. Quando a gente decide mergulhar no nosso chamado, nós vamos ter resistências espirituais, nós vamos ter críticas, mas o importante é nós mergulharmos em Deus. E aí Gamaliel fala sobre isso, né? Que se isso fosse de Deus ia perseverar, e de fato persevera. E no verso 42, todos os dias no templo, de casa em casa, não deixavam de ensinar e de proclamar Jesus Cristo como o Senhor. Para a gente refletir sobre isso, se alegre no Senhor, obedeça a Ele e se alegre no Senhor, para que você possa então mergulhar dentro do seu propósito. Esteja disposto também no seu propósito a você conseguir resultados sobrenaturais. Deus te abençoe.